Bom dia! Hoje são 19 de setembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Rio Previdência, Previdência Social no Rio de Janeiro, Rio Previdência. Cargo especialista em Previdência Social, Ciências Contábeis, curso superior em Ciências Contábeis. Esse concurso se realizou em 2013 e o órgão que elaborou as questões foi a CEPERJ. Veja a questão aí. Temos assim: o emprego da vírgula delimita fronteira entre orações em dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. Sempre digo aqui e nunca me canso de dizer, muitos candidatos em concursos públicos perdem questões simplesmente por não entender as questões, por não compreender o que uma determinada questão quer. Essa questão aqui, veja o que ela pede. Ela diz assim: o emprego da vírgula delimita a fronteira entre orações em... O que ela quer com isso? Você vê que aqui o enunciado não é bem claro, não é isso? O emprego da vírgula delimita a fronteira entre orações em... O que é isso? Delimita a fronteira entre orações. Delimita a fronteira entre orações. Você vê que o enunciado da questão, ele não é muito claro, não é? Mas o que a questão quer aqui? Uma coisa simples. Você vai encontrar a única alternativa em que a vírgula ali, a vírgula faz uma separação entre orações, entendeu? Você vai encontrar apenas uma alternativa em que há ali duas orações e entre elas, entre as duas orações, a vírgula. Apenas isso. Viu como é simples? Em 4 alternativas aqui, gente, só existe uma oração. Em 4 alternativas. Apenas em uma, há 2 orações. E aí a vírgula aparece separando essas 2 orações, delimitando fronteira entre essas orações, entendeu? É isso que a questão quer. O enunciado poderia ser mais claro, não é? É isso que a questão quer, que você encontre a única alternativa em que a vírgula separa 2 orações, 2. Nas outras alternativas, a vírgula não está separando 2 orações, porque só existe uma oração. Em 4 alternativas, só existe uma oração. Agora, em apenas uma alternativa, há 2 orações, e aí a vírgula separa essas 2 orações. Então encontre aí a única alternativa que traga 2 orações. Aí você vai acertar a questão. 1 minuto, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. A questão quer apenas uma coisa: que você encontre a única alternativa que traga duas orações. Apenas isso. E entre elas a vírgula. Apenas isso. Então vamos lá. Alternativa A. No âmbito das políticas monetárias e fiscais, vírgula, o governo brasileiro agiu rápido. A alternativa A está correta em relação ao emprego da vírgula. Mas essa vírgula aí não está separando duas orações, porque apenas existe uma oração aí. Apenas um verbo, agiu. Viu aí? No âmbito das políticas monetárias e fiscais, o governo brasileiro agiu rápido. Apenas uma oração aí. Então, essa não é a alternativa que a questão quer. A questão, lembre-se, ela quer a única alternativa que traga duas orações, e entre essas orações, a vírgula, separando ali, a vírgula delimitando fronteira entre duas orações. Apenas isso. Alternativa B de bola. Nesse valor estão, vírgula, sobretudo, vírgula, as medidas adotadas no campo da política monetária. Aí também não é a alternativa que a questão quer, porque aí também só existe uma oração, apenas um verbo aí. Estão. Nesse valor estão, verbo estar. Não há outro verbo aí. E a vírgula aí não separa orações. Está separando aí a palavra sobretudo, correta aí a vírgula. A alternativa B não é a alternativa que a questão quer. A alternativa C diz assim: ocorreu uma piora dos indicadores macroeconômicos que influenciaram diretamente a arrecadação tributária. Então vamos lá. Ocorreu uma piora dos indicadores macroeconômicos, vírgula, que influenciaram diretamente a arrecadação tributária. Logo de cara você vê aí duas orações, gente. É a única alternativa que traz duas orações, a alternativa C. E entre essas orações, a vírgula separando aí as orações. A vírgula delimitando aí fronteira entre duas orações. É essa a alternativa que a questão quer. A primeira oração, veja o verbo aí, logo no início, ocorreu. O verbo ocorrer. Ocorreu uma piora dos indicadores macroeconômicos. A primeira oração. Vírgula, olha a vírgula separando a outra oração. Que influenciaram diretamente a arrecadação tributária. Veja o verbo aqui, que influenciaram, o verbo influenciar. Então você tem duas orações aqui na alternativa C. Duas orações e aqui separadas por vírgula. A primeira oração, ocorreu uma piora dos indicadores macroeconômicos, vírgula. A segunda oração, que influenciaram diretamente a arrecadação tributária. Pronto. Eis aí a alternativa que a questão quer. Duas orações separadas por vírgula. Pronto. Alternativa C é a correta. Alternativa D de dado diz assim: em termos reais, vírgula, em valores deflacionados pelo IPCA, vírgula, o equivalente a uma perda de 21,5 bilhões de reais. Fecha aspas aí. Então veja, em todo esse período aí, não existe verbo, não existe oração aí, apenas frase. Em termos reais, em valores deflacionados pelo IPCA, o equivalente a uma perda de 21,5 bilhões de reais. Como você vê aí, essas vírgulas não separam orações, porque não existem orações aí. Então essa alternativa não é a alternativa que a questão quer. A alternativa que a questão quer é aquela em que a vírgula separa
duas orações. E já encontramos, não é? É a alternativa C. E a última alternativa diz assim: entre eles, a produção industrial, a lucratividade das empresas e a queda no volume geral de vendas. Então você tem aí, entre eles, a produção industrial, vírgula, a lucratividade das empresas e a queda no volume geral de vendas. Da mesma forma, essa alternativa não é a alternativa que a questão quer. Nessa alternativa também não existe verbo. Temos aí só frase. Não existe verbo aí, só frase. Então, você vê facilmente que a única alternativa correta é a letra C, porque traz duas orações. E essas orações estão separadas pela vírgula. Veja aí novamente. Alternativa C. Ocorreu uma piora dos indicadores macroeconômicos. Primeira oração, vírgula. Veja a vírgula separando essa oração da outra. E a outra oração, que influenciaram diretamente a arrecadação tributária. Mais um vídeo e muito obrigado.